Obrigado, Enio. Obrigado, João. Aliás, duplamente obrigado, né? Tanto pela oportunidade de estar aqui, de rever várias pessoas queridas e de poder conversar um pouco sobre esse assunto, mas também pelo próprio livro, que, enfim, eu não tinha conhecimento da saga toda que, né, foi a construção dessa publicação, e fiquei gratamente surpreso quando você me informou e me deu conhecimento, né, desse texto e me convidou para estar aqui hoje comentando um pouco essa publicação. Alguns textos eu conhecia, o do Paulo, né, de algumas outras pessoas, outros textos eu não conhecia, mas conhecia um pouco sobre os casos. Fisicamente eu estou vendo o livro só agora, mas virtualmente pude dar uma olhada, uma leitura meio malandra, né, no conjunto da obra. Embora você tenha dito, João, na apresentação, que o livro não pretende ser um resumo da ópera, né, enfim, do conjunto dos casos, a diversidade de situações que a gente tem em todo o país, apesar disso, e acho que até seria impossível, né, poder acolher toda essa diversidade no contexto de uma publicação, eu até achei que tem um bom resumo da ópera aqui, que a gente, né, tem estudos de referência sobre casos de referência de várias regiões do país, de várias situações de contato, então eu acho que vale sim como um resumo, como um registro, como um resgate, né, de um período super importante em que a antropologia brasileira teve esse papel, que já foi mencionado aqui, de contribuir, né, para que a gente tivesse um avanço histórico significativo no reconhecimento das terras indígenas no Brasil. Porém, em vez de falar do livro, né, eu vou optar por falar do momento do livro, né, em que situação, né, em que circunstância esse livro vem a público, né, nesse momento, em que nós estamos assistindo um esgarçamento, imagino eu, que sem precedentes, do tratamento institucional da questão das terras indígenas, da demarcação das terras indígenas no Brasil. O Gerson mencionou aqui a sua incursão recente lá pelo Congresso, né? E, de fato, hoje nós tivemos a confirmação de que amanhã a Câmara vota a medida provisória sobre a estrutura de governo, né? E que a competência de declarar os limites das terras indígenas, né, que no contexto da medida provisória caberia ao Ministério dos Povos Indígenas, vai ser transferido, vai retornar, ou não vai sair, né, dependendo de como a gente quiser encarar, do Ministério da Justiça, né? As pessoas que me relataram disseram, olha, né, e era para ser pior, né, porque haviam ameaças de extinguir o próprio Ministério, né? E, portanto, essa notícia estranha, ela ainda é resultado de um acordo, né? Porque poderia ter um resultado pior, né? Aliás, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, será um resultado pior, ele vai ser depenado amanhã, né, na votação dessa medida provisória.
Portanto, a declaração de limites, né, voltará a ser feita no âmbito do Ministério da Justiça, nos termos, no curso ali do decreto 1775. Eu acho que não vai ter divisão da FUNAI, não, né? A FUNAI fica no MPI, ela continua encarregada de fazer o processo de identificação, né? Mas aí, quando conclui, quando publica a área, né, quem vai decidir sobre o limite vai ser o Ministério da Justiça e não dos povos indígenas, né? Então, acho que não chega aí um pedaço da FUNAI para o Ministério da Justiça, mas volta aquele rito, né, de a FUNAI identifica e depois é o Ministério da Justiça que baixa a portaria, depois a demarcação física volta para a FUNAI, né, e tal. Então, isso se dá como um processo de reação da direita, das bancadas de direita no Congresso, na Câmara, mais especificamente, né, diante enfim, da própria criação, né, do Ministério dos Povos Indígenas e do fato do movimento indígena estar ocupando posições importantes na estrutura de governo agora, né? É uma porrada, é um chega para lá, né, que está sendo dado aí pela direita no Congresso. E não apenas no Congresso, porque, embora a gente tenha tido a retomada do processo de demarcação formalmente, depois de vários anos de paralisia, com a homologação de 6 terras indígenas durante aí o acampamento Terra Livre, né? Esse foi um resultado mitigado, porque, na verdade, havia 14 processos passíveis de serem homologados e apenas 6 foram parar no Diário Oficial, né? E não há assim, informações muito claras do que rolou, mas certamente rolou muito bate-boca aí nos bastidores, né? E vetos políticos que foram apresentados junto à Casa Civil, né, em relação a vários dos processos que poderiam estar sendo homologados, né? Então, enfim, o contexto é um contexto de pressão, né? E a gente fica nessa situação de ambiguidade, um presidente eleito com compromisso de tocar para frente, né, o processo de retomar a demarcação das terras indígenas, com uma presença inédita, né, de representantes indígenas em posições-chave, e, ao mesmo tempo, esse jogo de força pesado aí, né, inclusive dentro do próprio governo, né. Hoje mesmo eu via uma declaração do ministro da Agricultura a favor do marco temporal, enfim, né, o pau come dentro do governo também, né. E a informação que a gente tem, também lá da Câmara, é de que, na semana passada, num debate de plenário ali, o Arthur Lira, presidente da Câmara, assim, num tom de cobrança em relação à extrema-direita, né, chamando a extrema-direita a votar o artigo, o PL dos fake news, né? E dizendo para eles, vocês estão criando caso, não sei o que, vocês têm que votar, né? Porque o presente que vocês vão ganhar, eu já anunciei, que é a aprovação do 490, do PL 490, né? Que é um projeto de lei escabroso, transfere a demarcação de terras indígenas para o Congresso, enfim, acaba com a demarcação de terras indígenas em termos práticos, além de marco temporal, além de outros apetrechos, né, que chega, inclusive, ao cúmulo de retirar das terras indígenas as áreas já invadidas pelo garimpo. Quer dizer, o que está invadido, está ocupado por outros, deixa de ser terra indígena, né? Que eu acho que não é uma vontade antiga aí de uns e outros, mas pela primeira vez eles põem assim, né, com todas as letras, dentro de uma lei, o desfazimento de partes das terras indígenas
que estejam ocupadas e que já não estejam, portanto, na posse permanente dos povos ocupantes, né? Essa votação, suposta votação do PL 490, né, na moeda de troca aí, com a fake news, é mais um gesto político de pressão que veio para a mesa, veio para o plenário, a partir do momento em que foi anunciada a retomada do julgamento do marco temporal no STF, né, que está marcada essa retomada para o dia 7 de junho, né, e a direita no Congresso entrou numa de fazer uma demonstração de força, né, de aprovar esse projeto de lei para meio que querendo disputar espaço com o Supremo Tribunal Federal, que está em vias de tomar, dar continuidade a esse julgamento, né, que está aí, né, também nas portas, dia 7 de junho, daqui a 15 dias. Enfim, para quem não sabe, esse julgamento começou já no ano passado, né, com a apresentação do voto do relator, que era o ministro Fachin, que era um voto contrário ao marco temporal e, portanto, favorável aos direitos territoriais indígenas, a uma interpretação mais extensa e mais robusta, mais generosa dos direitos territoriais indígenas. E teve um voto contrário do Cássio Nunes, né, favorável ao marco temporal e, portanto, a uma visão restritiva das demarcações de terras. E esse julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, né, que também pediu para transferir esse julgamento que estava sendo feito por via virtual para o plenário presencial, né, o que implicou num adiamento, né, que, na verdade, também teve aí injunções políticas no meio dessa história, desse adiamento. O fato é que está marcado para dia 7 a retomada desse julgamento com a apresentação do voto do Alexandre de Moraes, que pediu vistas, né. E a fofoca que rola, não sei se é isso mesmo, né, é meio preocupante, porque, ao que parece, ele deve apresentar um voto intermediário. Eu sei lá o que pode ser um voto intermediário, né, nessa história, né, mas... Pois é, mas só que o da Raposa deixou a coisa ali por inteiro, né? E inventou aquelas condicionantes outras e tal, né? Eu não sei o que será um voto intermediário nesse contexto, mas, de qualquer maneira, emoções fortes aí, entendeu, para o julgamento, porque a gente tem só 10 ministros, né, com a antecipação da aposentadoria do Lewandowski, tem um de um lado, outro do outro, o terceiro se vem no meio, não sei, né? Faltam 7, né, para atingir o quê? Tem que chegar em 6 votos, né? Então, com 3 opções, né, em cima da mesa, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é curioso a gente notar que a situação esteja assim embrulhada, né, porque não faz muito tempo que o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento brilhante sobre esse papo de marco temporal em relação aos quilombos e afastou isso completamente do cenário, né? E agora, em relação às terras indígenas, que são, enfim, um direito originário, né, dos povos, tem essa vacilação aí, né? E não sabemos que decisão o Supremo vai tomar, né? Com certeza, a demonstração de força pretendida pelo Arthur Lira vai ficar nele, porque não vai dar tempo do Senado votar isso, vai enroscar lá no Pacheco, né? O julgamento do Supremo será antes, portanto, tudo indica, né? E imagino que será definidor desse quadro, né? Mas dentro desse contexto aí de preocupação, de pressão de um lado de outro, né? Esse papo de coluna do meio, né? Essa história toda que é bastante preocupante, né?
Então, como a gente pode ver, a questão da demarcação das terras está aí no fio da navalha. Quer dizer, a gente está num jogo de força muito pesado, nesse momento, uma correlação de força muito complicada, né, no tratamento disso. O governo ganha algumas paradas que são essenciais para ele no Congresso, mas isso não quer dizer que os povos indígenas ganham, não quer dizer que o meio ambiente ganha, não quer, né, já é outra correlação de forças quando entram esses temas para a mesa, né, de decisão. E então é interessante a gente fazer uma reflexão sobre o saldo aqui, né, desse período histórico anterior, sobre o intervalo forçado de quase 6 anos sem que acontecesse nada dentro do processo de demarcação, né, e o ressurgimento da questão nesse contexto de puxa para cá, puxa para lá, né, e possivelmente nós estamos vivendo aí semanas que vão ser muito decisivas, né, sobre qual será daqui para frente o tratamento que o Estado brasileiro dará para a demarcação de terras indígenas e especialmente para aqueles territórios que não tiveram até agora a possibilidade de terem sua demarcação concluída, quer dizer, aqueles casos que são pendentes que a gente não sabe como serão resolvidos daqui para frente, né? Então, desculpem aí pela pimenta amarga, né? Mas eu acho que é importante a gente tentar fazer essa reflexão sobre o saldo acumulado no passado, sobre a importância que o pensamento antropológico teve nesse processo todo, né? E sobre o que tudo isso significa diante desses desafios que estão postos aqui, né? Não é nem no futuro próximo, é em cima da bucha, né? Essa semana, a próxima é a outra, né? Em que nós vamos ter, provavelmente, decisões paradigmáticas em relação ao tema central da obra. Então, durmam aí com essa pimenta, né? E obrigado pela atenção. Talvez, do ponto de vista prático, né, dizer que nós temos alguns livros aqui, mas não são suficientes para todo o auditório. Então, na realidade, teríamos que proceder um pouco seletivamente e talvez pensando em pessoas que possam distribuir para instituições ou bibliotecas ou grupos de estudo, etc. Eu acho que a preferência, naturalmente, deve ser para os estudantes indígenas, acho que, sem dúvida, para as instituições envolvidas, acredito que FUNAI, MPI, que esteja aqui, ou outros organismos, o MPF, claro, também envolvido. Mas, enfim, nós tentarmos aqui fazer um pouco esse exercício difícil de, né, transformar um grupo menor de pães em um número maior de atendimento à inspiração das pessoas, né? Isso. De qualquer maneira, o livro não tem essa intenção de ser vendido. É um livro, o Gerson usou a expressão, eu acho que seria um manual para estudo dos estudantes, para estudo de estudantes indígenas e não indígenas. Então, eu acho que ele é uma matéria de referência para bibliotecas e também para ser baixado, né? Acho que as nossas limitações da geração mais antiga não são compartilhadas pelos estudantes indígenas, que frequentemente leem até em celular também, estudam em celular, fazem provas a partir disso. Então, eu acho que outros conseguem vencer isso. E, do outro lado, nós evitamos também uma escravização ao comércio, às editoras e a toda a dificuldade de difusão que acarreta isso, né? É difícil mandar livros para outros lugares, é difícil distribuir os livros, enfim. É uma complicação. A maior parte das revistas que nós temos em antropologia já estão deixando de ser impressas para serem exclusivamente virtuais, né? Para que as pessoas possam baixar o que quiserem. E eu acho que seria isso. Convido um pouco também, porque falamos muito pouco sobre a estrutura do livro, talvez eu pudesse ter falado mais, mas várias das questões que foram debatidas são discutidas extensamente a partir de casos, né?
Então, essa categoria do protagonismo indígena aparece muito aqui dentro do livro, né? Quer dizer, esse protagonismo que está permanentemente construindo as terras indígenas, e através da categoria política hoje da retomada, que é uma categoria central, né, elaborada pelos próprios indígenas, mas que é um instrumento social pelo qual se obtém terras no Brasil, né? Efetivamente, as leis existem, mas, enfim, na refrega da luta política é a retomada que propicia que alguns direitos sejam reconhecidos. E acho que também existem trabalhos lá dentro, mencionei do Estevão Paletó, sobre territórios urbanos também no Nordeste, e acho que essa questão que Gerson levantou ela é crucial. Eu acho que a demanda colocada pelos indígenas em relação ao território não vai se esgotar apenas em relação às áreas de proteção ambiental. Ela vai também ser levada às áreas que são ocupadas nas cidades, nas pequenas cidades e nas capitais. E eu acho que é isso. Talvez também o livro ele tenha uma visão um pouco distanciada da conjuntura política direta. Ele se situa mais dentro de uma perspectiva histórica um pouco mais geral, né? E eu acho que, nesse sentido, ao invés de nós estarmos pensando de um modo muito pessimista, né, assim como o Márcio levantou, eu acho que era perceber um processo de conquista histórica que vem acontecendo para os povos indígenas do Brasil desde 1970 até hoje, com muito sofrimento, com muitas indecisões, com muitas omissões também, com muita inaplicação de leis obtidas, mas, apesar disso, esse é um movimento indiscutivelmente ascendente. E eu acho que hoje se dispõe de uma outra capacidade de luta com as novas lideranças indígenas nas universidades, no governo e outros lugares, que certamente asseguram que esse protagonismo vai continuar a render, né, novas batalhas, espero que novos frutos. Eu acho que era isso aí, né, que eu poderia dizer. E vamos aqui com a ajuda do Enio, também pediria a colaboração também do Pimenta e da Daniela, para nos ajudarem aqui nessa distribuição dos livros, né, possíveis